Estimadas irmãs, estimados irmãos, boa noite. Boa noite. Renova-se a nossa alegria em estarmos nesta oportunidade, confraternizando com os trabalhadores desta casa e permaneçamos neste acolhimento de paz, tão bem preparado no momento que nos antecedeu, e estamos com certeza bem amparados pela espiritualidade. Se pudéssemos registrar com os olhos da alma a presença de espíritos luminares que aqui estão exercendo um trabalho muito grande. Sabemos que as dimensões da nossa casa, na esfera extrafísica, são muito maiores e que estão sempre muito ocupadas pelo grande número de irmãos nossos desencarnados. Imaginemos o cenário que nos relatam nas obras mediúnicas, o plano extrafísico. A gente sonha em sair do corpo e se deslocar num espaço imenso das várias esferas de vida. Eu gosto sempre de lembrar Paulo de Tarso, quando eclodiu a sua mediunidade. Ele relata aos companheiros que o cercavam no trabalho de divulgação da mensagem de Jesus, que ele, em momento que nós diríamos um transe mediúnico, que diz a psicologia, o estado alterado de consciência, um insight que abruptamente, como se nós também somos envolvidos, mas com raras exceções, poderíamos dizer o que disse Paulo de Tarso, que estivera no 8º céu. E não se compreende, então, está lá nas cartas de Paulo de Tarso, mas na literatura espírita sabemos que o nosso espaço extrafísico é formado de esferas de vida, de planos de vida. Aqui é o plano mais denso, mais grosseiro, tanto que nós estamos aqui com um corpo pesado. Mas, ao desencarnarmos, poderemos permanecer com o nosso peso. E a grande maioria dos desencarnados se encontra neste plano extrafísico, que compreende também o nosso espaço físico, compartilhando dos eventos de nossas vidas, desapercebidos da realidade da perda do corpo físico. Nós ouvimos, quem trabalha em grupos mediúnicos, nós ouvimos as surpresas dos espíritos que estão ali na sessão mediúnica para o que nós chamamos de despertar da consciência. Isto é, acordar e identificar-se no aqui e agora. E quando começa, com o auxílio dos benfeitores, a alargarem-se a visão, os sentidos demais, começam a desconfiar
que algo mudou consigo e começam-se a perceber o espaço espiritual que se encontram, e às vezes nós ouvimos surpresas, mas então eu morri? Como é difícil saber que morreu, isto é, que perdeu o corpo físico, porque o corpo espiritual, o perispírito, é muito denso, tem as mesmas sensações do corpo físico, e em grande número são socorridos mercê do auxílio das sessões mediúnicas a uma esfera imediata, para a continuidade desse despertar de consciências. Mas não sei por que eu estou falando isso. O nosso tema é família, mas até se encaixa, que são da nossa família os desencarnados, que continuam nossos familiares, aqueles que compartilharam conosco da vida até de consanguinidade. Mas nós colocamos família um complexo desafio. E vamos trazer algumas reflexões sobre o tema família. Ao falarmos sobre família, a primeira ideia que nos vem é da formulação que se inicia para o estabelecimento de uma família, o casamento. E é um equívoco quando se fala em casamento por parte da grande maioria das pessoas, porque logo já se pensa num ato cerimonial, numa festa, ou numa cerimônia estabelecida para juridicamente se fornecer àquelas duas pessoas uma certidão de casamento, um documento que teve o aval do representante da lei. Ou, mais usualmente hoje, uma escritura de relação estável, ou até mesmo uma certidão fornecida por uma autoridade religiosa nos consagrados casamentos religiosos. Muitas religiões realizam. No Espiritismo não se tem essa prática. Mas, eu disse, é um grande equívoco quando pensamos em casamento estar ligado a esses atos. Não que esses atos sejam desconsiderados, porque nós somos um ser social e, consequentemente, deveremos nos enquadrar nas substâncias das leis e dos costumes para efetivarmos a união. Casamento, na visão espírita, é a união entre duas pessoas que decidem compartilhar suas vidas a dois. É tão importante que o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec começou em 1852 a organizar, e o dia 18 de abril de 1857
na primeira edição, inaugura o surgimento do Espiritismo, e ali ele coloca 1019 perguntas que ele fizera e as respectivas respostas. Eu às vezes fico assim surpreso da inteligência, da capacidade de fazer tantas perguntas inteligentes. Ele colocou 1019, mas eram muito mais. Didaticamente organizou e apresentou o Livro dos Espíritos no estudo do mais simples ao mais complexo. Um livro que necessita por todos nós ser estudado, não lido, porque ler se faz uma leitura de uma vez, de um romance, de outros livros, mas o Livro dos Espíritos precisa ser estudado e leva tempo, para não dizer por toda a nossa existência. E está lá na questão 695. Vejamos a grandeza dessa pergunta, porque Kardec faz uma pergunta que poderia ser adequada, essa pergunta, para os tempos de agora, uma vez que os costumes lá do século XIX eram outros. O que pergunta Kardec? Será contrário à lei da natureza o casamento? Até aí, tudo bem, naquela época percebe, mas veja bem que será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, quer saber, Kardec, isto é, o casamento, um enfoque novo. Os espíritos luminares estavam dando revelações, isto é, a união permanente de dois seres. Casamento, união. Não fala em celebração. A união e retira a discriminação de gênero, que hoje a lei dá respaldo com as garantias do livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, de dois seres. Isto é, a união permanente de dois seres. Não fala o que poderíamos imaginar nos preconceitos. Como se realiza essa união de dois seres? Quem são esses dois seres? A que se propõe esses dois seres? E vamos à resposta. Sim, esta é a resposta. Sim, dos Espíritos. A união de dois seres para a união permanente com o assento do amor. Veja, para ser permanente, só é permanente o amor. Então, minhas amigas e meus amigos, na visão espírita, casamento é a união de dois seres. Esses dois seres se encontram, parece um acaso. Quantos de nós aqui diríamos, contaríamos uma história diferente, cada um fez uma viagem, foi para uma cidade que nunca tinha ido, foi a um clube que nunca tinha estado, o amigo convidou para ir aqui e ali, e lá bateu o olhar em alguém,
e tocou não uma sensação, um instinto, tocou um sentimento novo, diferente, como uma força impele os dois seres numa troca de olhar e ocorre uma aproximação. É muito interessante este processo. Poderia alguém pensar, mas e eu, que estou com 40, 50, 60 anos, que nunca tive esta oportunidade, nunca bati o olhar para que pudesse ter uma união permanente, sou solteira, solteiro. Então, eu não formei uma família. É um entendimento frágil, porque nenhum de nós temos essa nossa existência senão consequente da união de dois seres que formaram uma família. Então nós estamos inseridos numa família. Nós não surgimos do acaso, nós surgimos das consequências desta união, do estabelecimento de uma família, e nos integramos nesta família. Se vamos multiplicar da maneira conforme a nossa origem, que temos 2, 3, etc., irmãos, isto é um aspecto. Se nós ficarmos sem ter esta união até o final de nossas vidas, de qualquer forma, nós estamos inseridos numa família. E decorrem inúmeras perguntas desse processo, porque as famílias têm um diferencial sui generis. Não há famílias idênticas no número, nas atitudes, nas vocações, nas expressões de convivência. Há famílias que nós gostaríamos que a minha fosse tal qual aquela. Há famílias que a gente jamais quer que a nossa seja tal qual aquela. Há uma construção ao longo do tempo, a partir deste incipiente ato de encontro e, consequentemente, união. Há um tempo para uma construção, para estreitar laços que fortaleçam esta união. E naturalmente que esta união, para que possa atender estas prerrogativas necessárias para ser permanente, é preciso que viva uma experiência amorosa. Mas esse sentimento do amor é bastante interpretado, entendido, compreendido, sentido nas pessoas em níveis diferentes. Às vezes imaginamos, eu vou unir-me, isto é, vou casar
com o grande amor. O amor é sentimento mais nobre. Jesus disse que é o primeiro e maior dos sentimentos, o amor. E como sentimento este por excelência, para que se possa ter a plenitude do grau de amor, se constrói, se edifica, nasce nas afeições, no bem-estar que sente-se nesta união, na superação das diferenças que ocorrem, nas expressões individuais desses dois seres que estão compartilhando, para que possam ser uma unidade, não que um roube a liberdade do outro, até mesmo no pensar, no agir, mas que haja compartilhamento das ideias, das expressões de construção, dos ideais propostos por um ou por outro, e vá se fundindo para que cresça a relação amorosa. E não é de imediato que isto ocorre. Não é natural que isto ocorra. Há que se exercer esforços para atingir os níveis da plenitude da vida amorosa a dois. E daí? Tudo é colorido nas mais belas cores, tudo é flores, como se escolhêssemos o que plantar no jardim e fosse essencialmente aquilo que eu mais aprecio. Nesta união há embates, há lutas, há renúncias, há a aplicação da tolerância, saber ceder, saber negociar. É uma sociedade à luz de uma visão até materialista que se estabelece. Então tem muitas negociações, exige paciência, cautela, prudência e, repito, renúncia. Nós não gostamos de ceder. Não é do hábito humano renunciar o que lhe parece ser o melhor, o que lhe parece ser o detentor do comando, onde augura o melhor resultado. As mais efêmeras decisões, se compartilharmos a dois, o erro não vai ser deste ou daquele, serão deste compartilhamento, sem cobranças. Então, minhas amigas e meus amigos, o Espiritismo nos esclarece que nós somos espíritos de outras inúmeras e perde-se inúmeros
as nossas reencarnações. E nesta caminhada, naturalmente, que tivemos uma convivência estreita e poderemos estar diante da repetição, porque o vínculo amoroso foi o que nos aproximou um do outro. Mas lá atrás teve alguns insucessos, algumas dificuldades até que foram proteladas para soluções mais tarde. E nunca sabemos se o mais tarde não chegou agora. E nós reencarnamos e matriculamos-nos para uma escola. A Terra é a escola onde nós aprendemos, porque é só na vida que nós praticamos a vivência no dia a dia. E como escola, nesta união, nós vamos receber alunos, e no papel de pais desses espíritos, que nem nós nos lembramos de bom que assim o é, estão aqueles que nós reprovamos nos cursos passados, de 100, 200, 500, 1000 anos atrás, e vem para aprender o que não conseguiram lá atrás, terem coragem para praticar, porque aprender ao longo das nossas encarnações, nós já aprendemos o suficiente. As próprias leis de Deus, que poderiam dizer, mas eu não sabia. Allan Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, na consciência. Todos nós temos conhecimento das leis de Deus. Aquelas que Moisés, Espírito luminar, recebera mediunicamente os 10 mandamentos, que foram ratificados por Jesus, quando perguntaram se ele vier derrogar as leis referidas às leis de Moisés, ele disse, não, eu vim para que se cumpram. Então, meus amigos e minhas amigas, esta vivência em família é um grande desafio para que a gente saia da presente existência aprovado. E nesta aprovação, de 5 para cima já está aprovado. Aqueles que tinham a nota bem elevada, já vem construindo a vida familiar, recebendo com paciência, com investimento maior naquele espírito que vem constituir a nossa família e que nos leva a constantes preocupações, que nos fazem até sofrer, derramar lágrimas. Mas, se Jesus já disse que nós temos que caminhar lado a lado com os adversários, não podemos constituí-los agora como nossos adversários, e sim como espíritos que precisam de nós, principalmente nós que estamos sendo beneficiados com o conhecimento espírita. E nos dias, 2 livros que eu indico para vocês, Vida e Família,
do autor Rodolfo Caligares, é uma maravilha. E SOS Família, de Valdo Franco, psicografou aqui este livro pela Joana de Anjos. O que nos diz Joana de Anjos aqui, para nós encerrarmos? Indispensável que para o êxito matrimonial na construção da família sejam exercidas singelas diretrizes de comportamento amoroso. Alguns sinais de alarme que podem formar a situação de dificuldade antes de agravar esta união. Silêncios injustificáveis quando o casal está junto. Tédio inexplicável ante a presença do companheiro ou companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite a sua opinião. Saturação dos temas habituais versados em casa, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou incansáveis novelas de televisão. Hoje, com o celular, não há algo mais péssimo do que tu estar ao lado de uma pessoa, a esposa ou o esposo, e o outro está viajando e viajando em besterol, que é o que mais tem nas redes sociais. Eu tinha um Face, me excluí do Face, vi que não contribuía com nada, só tenho WhatsApp. É muita perda de tempo. A pessoa fica 1 hora, 2 horas, 3 horas e vai. E quando entra no YouTube tem tanta coisa boa, entra em coisas comprometedoras da nossa mente para ficar perturbando a nossa mente com piadas jocosas, cenas pornográficas, pré-pornográficas, indutoras a maus pensamentos. Irritabilidade contumaz sempre que se avizinha do lar. Desinteresse pelos problemas do outro. São alguns pequenos sinais que a gente tem que ligar o descontrômetro. Não está indo bem. E a gente pensa que é o outro, e às vezes é a gente que tem que mudar. O tema é longo, é profundo. E no Evangelho, no capítulo 14, nós vamos encontrar uma belíssima, extensa comentário do Espírito Santo Agostinho, quando ele fala ali sobre a família corporal e a família espiritual. Nem sempre no nosso lar nós formamos a família espiritual. Às vezes é só família, alguns elementos da nossa família e na extensão da nossa família que tem só vínculos corporais, biológicos, cada um com a sua psicologia, às vezes atormentadas, porque a genética que nós herdamos é só física. Ninguém tem comportamento herdado do tio, do avô, do bisavô. Isso tudo é balela. Não existe. É a herança genética espiritual. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos uma continuação do ontem. E nós não somos herdeiros de temperamento, de caráter, de personalidade. Não, são individualidades espirituais. Claro que nós temos que trabalhar nessas circunstâncias de parentesco apenas corporal, mas que veio ao nosso lar por necessidade, com muita paciência, com muito equilíbrio, sensatez no agir, flexibilidade, ser forte nas decisões sem ser exagerado. Muito obrigado, muita paz.